Oi, gente, boa tarde mais uma vez. Tudo bem com vocês? Eu estou bem, né? À medida do possível, estou bem. Opa, colocando aí, por gentileza, o nome, o número e a turma. Oi, Wigner. Filho, tudo bem? Pegando o livro, tá? Página 214. Oi, Paulo, Laís, Dete, Icone. Oi, Maria Barreto. Cília. Oi, Raicinha. Gabi. Geislânia. Beatriz Oliveira. Beatriz Pinheiro. Oi, Diego. Yanara. Pablo. Isabel Castelo Branco. Patrícia, ok. Oi, Júlia. Larissa. Oi, Larinha. Oi, Walter. Tudo bem com o senhor? Página 214, Diego. Tudo bom. Ricardo, só uma vez, tá? Página 214. Capítulo novo, nós já havíamos falado alguma coisa a respeito. Aí, o quê? Né, nós já tínhamos falado alguma coisa a respeito. Agora a gente vai falar de outro filo, no caso de mais dois filos, né, do reino animal. Continuamos ainda no grupo dos invertebrados, platelmintos e nematelmintos. Ah, entendi, Ricardo. Tá? Como a gente já tinha começado, primeiro a gente vai falar de um grupo, no caso dos platelmintos, e depois a gente fala dos nematelmintos, certo? Vamos por partes. Os platelmintos, como eu já tinha falado, fazem parte do grupo dos invertebrados, onde nós temos como representantes as planárias, as tênias e os extos... Eita, vamos começar a enganchar a língua. É assim mesmo, eu travo a língua. Esquistossomos. Ai, saiu. Esquistossomos. É assim mesmo, gente. Tem dia que você já me conhece, né? Popularmente são conhecidos como vermes. Né? Popularmente são conhecidos como vermes. Possui o corpo, palavrinha difícil, viu? Algumas. Possui o corpo mole, alongado, né? E achatado, mas é achatado na posição que eu posso dizer, é dócil ventral, tá? Não no sentido lateral. Podem ser encontrados tanto no mar como em água doce, tá? E também pode ser encontrado em ambientes terrestres úmidos, ambientes que tenham umidade. Como nós já tínhamos falado, são animais que possuem vida livre, alguns possuem vida livre, como é no caso das planárias, mas também existe alguns que são parasitas, né? Possuem uma vida parasitária. No caso, ele provoca doença no seu hospedeiro. É o caso da tênia e do esquistosomo. Ai, essa palavra hoje vai sair. Daqui para o final sai.
Esquistossomos. Esquistossomos, tá? Neste caso, vida livre e parasitária. Possui essas duas formas de vida, tá? Livre e parasitária. No caso aí, a parasitária é quando ele tem um hospedeiro, né? Ele causa danos a um determinado indivíduo. Outra coisa que nós comentamos também na aula passada é que eles possuem simetria bilateral. Possui simetria bilateral, nós vamos já ver aí também quando a gente for fazer a leitura do trecho do texto, né, do capítulo. Possui sistema nervoso concentrado na cabeça, né? Com relação aí ao seu sistema excretor, a gente comentou até na aula passada que as substâncias inúteis, elas acabam sendo liberadas pelas células flama, né, que nós vamos falar também hoje, ou por saída direta, né, conhecida como difusão. Já com relação ao sistema digestório, o sistema digestório dos plateomintos é incompleto. A digestão deles é incompleta, certo? O sistema digestório, no caso deles, é incompleto. Paulo e as suas conversas paralelas. É aéreo o negócio. Só falta ele falar, me perguntar se eu estou assistindo o filme, como nas aulas presenciais. É um pouco aleatório, mas vamos lá. Continuando. Ele me perguntava, toda aula ele me perguntava se eu estava assistindo uma série, um filme, umas coisas que eu nunca tinha interesse, mas era legal para compartilhar, tá? Outra coisa, com relação à digestão, no caso, o alimento, né, com relação aí, ele entra pelo tubo, né, pela boca, e ele é absorvido nas paredes desse tubo, tá? Falamos a respeito também da reprodução, a reprodução dos plateomintos, que ocorre as duas formas, tanto assexuada como sexuada. A assexuada é através de fragmentação do corpo, né? Por quê? Porque os plateomintos, eles possuem uma facilidade de se regenerar, certo? Ele possui uma facilidade de se regenerar. Então, a partir de pedaços, pedaços, no caso do seu genitor, dão origem a um novo ser, né? A um novo plateominto. Ele possui um alto poder de regeneração. E isso acontece na reprodução sexuada aí, se referindo à reprodução sexuada. E temos também a outro tipo de reprodução, que é a reprodução sexuada. Que é a reprodução sexuada. No caso aí, a reprodução sexuada é quando há troca de material genético, então, como vocês já sabem, neste caso aí existe a fecundação, né? A célula reprodutora masculina, ela encontra, no caso, ela encontra com a célula reprodutora feminina, e aí acontece aí o que nós chamamos aí de fecundação, certo? Eu acho que foi mais ou menos isso. Podem, Raíssa. É mais comum em água salgada, mas encontramos também em água doce, tá? Eles são encontrados em água doce. Tanto a água do mar como a água doce e como ambientes úmidos, tá? Eles podem ser encontrados nesses ambientes úmidos, no caso terrestres úmidos, e aquáticos, a água doce ou salgada, tá? E possui essas duas formas de vida, a livre e a parasitária, como você também já tinha colocado, que eu acho que é o que você focou mais, né? Ele possui essas duas formas de vida. Colocando aí na página 214, para que a gente possa dar início à leitura e assim tirar alguma outra dúvida que possa ter ficado. Nós tínhamos conversado sobre, porém a gente não tinha feito a leitura, né? Então eu queria um voluntário, se possível. Pode, Isabelle.
Tá me escutando, tia? Estou, tudo bem com você? Tudo e com a senhora. Tô bem, graças a Deus. Ok. Platemitos e nematemitos. Dando continuidade à nossa viagem pelo mundo dos invertebrados, vamos conhecer mais dois filos. Você já deve ter ouvido falar em verme, não é? Quase sempre associamos algo de aspecto sujo e bem desagradável. Na verdade, porém, o termo verme é popularmente usado para dominar animais invertebrados, com o corpo mole, alongado e sem membros. Alguns deles realmente assustam. Eles podem viver, eles podem viver de forma parasitária, causando doenças em hospedeiros como humanos e animais. Outros, porém, são completamente inofensivos, ou até mesmo benéficos, como as minhocas. Sim, as minhocas não são vermes. São vermes, mas pertencentes a um filo que estudaremos mais adiante, em outro capítulo. Neste capítulo, estudaremos dois filos de animais que chamamos popularmente de vermes: os plantemiltos e os nematerios. Deixa eu falar. Nemateumintos. Obrigada. Pateumintos e nemateumintos, tá? Tudo bem, Maria, eu entendo. Tô só aperreando, mas eu já entendi, tá? No caso aí, esse primeiro parágrafo foi só um parágrafo de introdução, né? Porque nós estamos dando continuidade ao reino animal e, como eu já tinha falado para vocês, dos 9 filos que nós vimos, 8 são invertebrados e apenas um de vertebrado. E no caso aí, o grupo de vertebrados são os cordados, onde nós nos enquadramos, né? Nos encaixamos. Então, durante esses próximos capítulos, a gente vai falar sobre os invertebrados e o último é que nós vamos falar sobre vertebrados, tá? Então, os dois filos aí, platelmintos e nematelmintos, como já foi mencionado por mim, e a Isabelle também fez aí na leitura, popularmente são conhecidos como vermes. Eles são invertebrados de corpo mole, alongado e achatado, não possuem membros, né? Aí a parte que nós vamos dar continuidade, onde vai começar dos platelmintos, vai falar justamente, vai repetir, no caso, essas características que eles possuem e também vai acrescentar a questão dos exemplos, quem são os representantes desse grupo, onde eles podem ser encontrados, tá? E alguns aspectos corporais. Próxima pessoa, por gentileza. Tirando aqui, queimou o microfone. Pode. Oi, tia, a senhora está me ouvindo? Oi, senhorita, estou. Plateumintos. Os plateumintos são animais de corpo longo, achatado, podendo ser encontrados no mar, em água doce e em ambientes terrestres úmidos como as florestas. Os principais exemplares de plateumintos são as planárias, as tênias e os esquistos. Ai, Não é tia, como é ruim que de dizer, né? Esquistossomos. Dá um trava-língua. eles podem viver de forma independente de outros seres vivos, vida livre, como as planárias, ou parasitando outros animais e neles provocando doenças, denominadas verminoses, como as tênias e o esquistossomos. A Isabela está perguntando aqui se a imagem que tem é só a cabeça. Aí, no caso, na página 214, tem só a cabeça. Apenas a cabeça de uma tenha. O corpo dela pode chegar até 5 metros, se eu não me engano. O que, Paulo, que tu acha que é verdade? Da tênia? Como assim? Que essa daí é a cabeça? Essa parte aí da imagem é a cabeça. A imagem ampliada da cabeça, mas ela pode chegar a um tamanho maior. Deixa eu ver, vou fazer agora. Porque para eu poder pegar a imagem, vocês sabem, né? Eu demoro um pouquinho.
Mas nós temos aí, ó, várias imagens da tênia. Como eu falei, ela aí pode crescer 2 metros, 3 metros, 4, 5. Depois eu posso até... Isabelle, nós vamos já entrar nós vamos já conhecer aí como é as doenças causadas como é a doença causada por tênia, tá? Para ficar mais compreendido. A tênia, popularmente conhecida como solitária, quando chega no intestino humano, porque só cabe, tipo assim, só fica ela no intestino, né? Como verme. Nós vamos, hoje, se der tempo, a gente vai chegar nessa parte aí, tá? A tênia é conhecida popularmente como solitária. No caso, ela fica isolada. Ela fica dentro do intestino humano. Aí, se der tempo, a gente vai estudar sobre ela. Ela pode ser adquirida tanto através da carne de porco, como através da carne bovina, né? Carne de boi ou porco. Aí nós vamos ver isso aí mais adiante, tá? Isolado e triste, meu anjo, imagine aí você ter um verme de 2, 3, até 5 metros dentro de você. Onde é que vai ter mais espaço para ter outra tênia? Eu acho que só uma já é o suficiente, ainda não é bom. Não é positivo, viu? Continuando. Na página 200 vamos falar também mais adiante sobre isso aí também, viu, Walter? Mais adiante a gente fala sobre isso aí. Tá certo? Vamos por parte. Continuando na página 215, agora nós vamos ver alguns aspectos corporais. Como eu já tinha falado para vocês, no caso dos plateumintos, eles possuem apenas boca e têm ausência de ânus. Só que aí vai falar um pouquinho a respeito do sistema digestório, do sistema excretor. Boa pergunta, viu, Diego? Vamos ver também como é que a gente pega isso aí. Eu entendi. Tá, nós vamos ver isso aí. Né? Pela boca. Concordo, Walter. Alimentos contaminados, tá? Se formos prestar atenção, essas doenças todas são adquiridas pela falta de higienização, né? De cuidados, saneamento, tá? Mas nós vamos ver isso aí mais adiante, certo, Diego? Alimentos contaminados também podem fazer com que você adquira esses vermes. Caso contenha um monte, provavelmente. Só que ele é um personagem, né? Então vamos dar continuidade, certo? Então nós vamos aí nos aspectos corporais, como eu tinha falado para vocês. Aí ele vai falar a respeito do sistema excretor, do digestório, vai falar também sobre a ausência de alguns sistemas, tá bom? Outro voluntário. Cri, cri. Estou aguardando outro voluntário, tá? E as conversas paralelas entre Diego e Paulo seguem adiante. Meu Deus. Tudo bem, Pablo. Vai, Paulo, lê aí, por gentileza. Não, mas se acha, página 215. É o segundo parágrafo.
aqui Olha aí. os platemitos, Página 215, aspectos corporais, segundo parágrafo. aspectos corporais. Os Olha aí. plateminos são vermes que possuem sistema digestório incompleto, no qual aparece a boca, mas a ausência de ânus. Assim, sendo o alimento sofre digestão dentro desse tubo e é absorvido entre os proteomínios. As tênias não possuem sistema digestório e, por esse motivo, o alimento é diretamente absorvido pela parede do seu corpo. As substâncias inúteis são eliminadas pelas células flama ou por saída direta, conhecida por difusão, processo em que as substâncias passam do meio mais concentrado dentro do animal para o local menor de concentração, fora da célula. Além disso, os proteomínios Platelmintos. possuem um sistema nervoso mais desenvolvido do que o dos Quinidários. cnidários, a ponto de apresentar estruturas capazes de detectar a luz, chamadas ócelos, do latim oceligos, que significa pequenos olhos. Obrigada. Tá? Então, aí nos aspectos corporais eu já tinha até mencionado com vocês na aula passada e hoje já comentei, né? Sistema digestório deles. E o que é que tem, Diego? Quando nós estamos fazendo essas aulas, a gente sabe que tem aí ruídos, né, externos. Nada demais. Qual o estranho, né? Então, voltando. Sistema digestório dos platelmintos é incompleto, justamente porque eu já tinha até mencionado para vocês, há a presença de boca, porém a ausência de ânus, onde o alimento ele sofre digestão justamente dentro desse tubo e é absorvido. Como foi mencionado pelo Paulo, as tênias, no caso aí, não possuem sistema digestório, né? O alimento é diretamente absorvido nas paredes do corpo da tênia. E toda substância, justamente, Raíssa. Pois é. E toda substância aí a ser eliminada é eliminada justamente pelas células flama, né? Ou, como já foi mencionado, pela saída direta, né? Quando há aí o processo que nós chamamos de difusão. Ou seja, substâncias passam de um meio de maior concentração para um meio de menor concentração. No caso aí, fora da célula, certo? Sistema nervoso, eu também já tinha mencionado para vocês, o sistema nervoso dos platelmintos, ele é mais desenvolvido do que os quinidários, né? Ele apresenta estruturas que são capazes de detectar a luz, no caso aí a luminosidade, tá? Não cores, mas detectar luz, a luminosidade. Chamados aí ocelos. Observem aí na cabeça, tá? Onde tem aí os ocelos. E se vocês observarem também no formato do corpo da planária, que é essa imagem que nós temos aí na página 215, o corpo é achatado, dócil ventral, tá? No sentido dócil ventral. Aí ele tá aí como uma espécie de torcido, né, como a gente fala, para que vocês possam visualizar onde está os ocelos, onde se localizam os ocelos, o poro genital, a boca e a região ventral, tá? Por isso que ele está nessa posição aí. Alguma coisa? Tranquilo, né? Aí nós vamos agora entrar na parte da reprodução. Como eu já tinha mencionado para vocês, a reprodução acontece as duas formas de reprodução, a sexuada e a reprodução sexuada. A sexuada é quando não há troca de material genético, digamos assim. E a sexuada é quando há troca de material genético, tá? Ocorre as duas formas. A sexuada, nós vamos ver aí que acontece pela fragmentação do corpo, no caso aí de uma planária, tá? Se fragmenta e ela tem o poder de dar origem a um novo indivíduo, certo? Surgiu um novo indivíduo a partir daí. Então, continuando na página 215, cadê a Ana Patrícia?
Patrícia? Patrícia não está presente. Yanara? Ah, apareceu a Patrícia. Patrícia, tu pode ler, por gentileza? Ô, Paty, como assim? Aonde é? Na parte da reprodução, página 215. Pode, pode, Walter. Página 215. Reprodução. Os platelmídeos podem se reproduzir tanto de forma sexuada quanto sexuada. A reprodução sexuada ocorre por fragmentação do corpo. Nesse tipo de reprodução, os mídeos podem surgir a partir de pedaços do indivíduo genitor. Isso mostra o alto poder de regenerativo que esses seres vivos possuem. A reprodução sexuada ocorre por fecundação. Nesse tipo de reprodução, a célula reprodutora masculina, espermatozoides, encontrará a célula reprodutiva feminina, óvulo, no mesmo indivíduo. No caso de animais hermafroditas, monóicos, ou dentro das fêmeas em espécies que possuem sexo separados. Como exemplo de plasmídeos hermafrodita, temos a tênia. Já como exemplo de platelmídeos dioicos. É platelmínto. Esse nome aí. Temos o esquistossomose, espécie que o macho abriga o corpo da fêmea durante o acasalamento. Obrigada. Tá, então, como eu já tinha falado para vocês, acontece os dois tipos, né? A reprodução pode acontecer das duas formas, assexuada e sexuada. No caso da reprodução assexuada, ele dá como exemplo aí animais hermafroditas, né? Que nós chamamos de monóicos, capazes de produzir tanto células masculinas como femininas. E temos aí o caso de espécies que possuem sexos separados, que são os dioicos. Deixa eu só ver aqui o que vocês estão... Já entendi, que você está sem livro. Eu errei o nome da Patrícia ali, foi sem querer. Ok. Tá? No caso, monóicos, animais hermafroditas, e dioicos, animais que possuem sexos separados. Aí ele dá como exemplo aí de um animal hermafrodita, de um platelminto hermafrodita, a tênia, tá? E como um animal dioico, os platelmintos, gaguejei, foi isso que tu quis dizer, né? Foi isso aí. No caso aí, como exemplo de um platelminto dioico, ele dá como exemplo esquistossomos, né? Que são seres, são espécies, no caso aí, capazes de abrigar, no caso, o macho abriga o corpo da fêmea durante o acasalamento, né? Então, aí é um tipo de reprodução sexuada, tá? A tênia, assexuada, e no caso do esquistossomos, sexuada. Página 216, Isabelle. Na página 216. Por nada. Alguma coisa que vocês queiram perguntar até aqui? Não? Ok. Agora a gente vai falar só um pouquinho a respeito dos aspectos ecológicos, para depois entrar aí nas doenças que são causadas por vermes, tá? No caso aí, os vermes que nós estamos estudando. Platelmintos, representantes deles são as planárias, as tênias e os esquistossomos,
Então, nós vamos falar a respeito deles, tá? Então, aspectos ecológicos. Cadê a Lara? Lara presente? Pode ler, Larinha. Lara, tu pode ler. Página 216, aspectos ecológicos. Obrigada. Aspectos ecológicos. Os plancteonitos ganharam a fama de causar doenças em seres humanos, evidenciando uma relação Desarmoniosa. Desarmônica, no caso. Desculpa. do tipo parasitismo. Chamamos de desarmônicas as relações ecológicas entre duas espécies, em que uma delas sofre prejuízo. No caso, os parasitismos e as desarmônica, porque enquanto o parasita obtém as condições de sobrevivência no corpo, o hospedeiro, este último pode desenvolver doenças. Contudo, os plateumitos têm sua importância ecológica, principalmente na cadeia alimentar, pois servem de alimento para outros animais, como as aves. Obrigada. No caso aí também é só uma introdução para vocês. A introdução, porque nós vamos falar a respeito das doenças causadas pelos plateumitos, tá? Então, o que ele vem falando aí? Que ele causa doenças em seres humanos, evidenciando uma relação desarmônica. Por que é desarmônico? Porque aí acontece o parasitismo, ou seja, esse ser, essa espécie acaba causando prejuízo a outra espécie, né? Por isso que ele diz que é uma relação desarmônica, tá? Os plateumintos, no caso, como nós vamos ver mais adiante, quando ele se hospeda, ou melhor, quando ele encontra um hospedeiro, ele acaba parasitando, né? E acaba fazendo com que aquele hospedeiro, aquele ser do qual ele está hospedado, digamos assim, né, no termo, ele causa algum prejuízo. Então, por isso que ele fala que é uma relação desarmônica, né, que não tem vantagem para ambos, mas apenas para uma espécie, tá? Por isso que ele fala que é desarmônica. Porém, ele menciona aí também, e nós vamos ver mais adiante, que diante da importância ecológica, eles possuem também um papel, né, na cadeia alimentar, e nós vamos ver mais adiante, certo? Agora, dando continuidade, nós temos aí verminoses causadas por plateumintos. Alguns plateumintos podem parasitar o corpo humano e assim causar prejuízo à sua saúde. As doenças causadas por plateumintos geralmente estão relacionadas a um baixo nível de saneamento ambiental. Vamos conhecer algumas dessas doenças. Nós vamos observar que essas doenças causadas aí por plateumintos vai depender muito da questão higiênica, de saneamento, tá? De cuidados. Como nós vimos nos capítulos anteriores, quando nós estávamos estudando e falava a respeito de algumas doenças, tudo vai depender do cuidado que você tem no seu dia a dia, né? E aí não vai ser diferente. Alguns cuidados serão necessários, alguns cuidados de higiene, como, por exemplo, com os alimentos, com o ambiente onde você frequenta, você está, tá? Isso também vai estar relacionado. E com legumes, frutas, verduras, carnes também consumidas, né? Alguns cuidados que devem ser levados em consideração para evitar você, você ingerir algum alimento, alguma coisa contaminada, certo? Página 216. Wesley, eu quero ouvir tua voz. Pode ser? Wesley?
Assim fica meio monótono. O pessoal mal aparece, no dia que aparece, a gente quer ouvir a voz para matar a saudade, a pessoa não quer se comunicar. A gente fica até triste, né não, Paulo? Pode, Pablo. Bom dia. A única Tudo forma que bem? nós temos de se comunicar é assim. Olá, Pablo, tudo bem? Tudo e aqui, ó. Tô bem, graças a Deus. DNA. Continua aí, É meu um amor. Teníase. Isso. É um Pode falar. parasitose. Sei lá como Parasitose. se fala isso. É Causada parasitose. pela taenia. Sei lá Taenia. como se fala. Vaginata. Adquirida quando ingerimos carne de boi contaminada. Que pode atingir cerca de 9 metros de comprimento. E taenia solium. Contraída quando ingerimos carne de porco contaminada. Que pode atingir cerca de 5 metros de comprimento. Por isso, fala-se em tênia do boi e tênia do porco. Para saber como contraímos o parasita, é preciso entender seu ciclo de vida. Continua? Deixa eu olhar aqui que hora já é. 12, no meu é 12h18, eu não sei o de vocês. Ó, mas pode continuar. Enquanto a Lidiane, acho que a Lidiane, né, depois de mim. Não chega? Continua, Pablo, por favor. Tá bom. Quanto à taenia vaginata, imagine que uma pessoa infectada evacua em um pasto onde existem bois. Como ela está contaminada, nas fezes que ela eliminou, há alguns segmentos que compõem o corpo da tênia, chamados proglotes, Proglotes. que são repletos de ovos, podendo conter cada um deles até cerca de 20 mil ovos. O capim contaminado com os ovos que estão nas proglotes é ingerido pelos bois, que se na hospedeiro intermediário. Neste hospedeiro, os ovos formam larvas que se transformam em bolsas ovoides, denominados Cisticercos. Os cisticercos vão se alojar na musculatura do boi, formando pequenos caroços popularmente conhecidos como canjicas. Uma pessoa, ao ingerir carne com essas canjicas, poderá desenvolver a teníase. Ou seja, meu Deus, cisticerco. É nome difícil, viu? É porque engancha um pouquinho mesmo. Dará origem a uma tênia, ou solitária, que se alojará no intestino do hospedeiro definitivo humano. Lá ele disputa nutrientes com seu hospedeiro e, ao roubar esses nutrientes do organismo humano, o indivíduo infectado sentirá náuseas, dores de cabeça, alterações de apetite, dores abdominais, sonolência e indisposição. Indisposição. Tá? Isso aqui é só mesmo para explicar como ocorre o ciclo da tênia. Aí tem aí tudo quanto o Pablo leu visualizado aí na imagem, né? No caso aí, essa tênia aí é a tênia do boi, tá? Mas o mesmo ciclo ocorre com o porco, certo? É o que nós vamos ver na próxima aula. Porque hoje já deu como encerrado, acho que a Lidiane, se não entrou, tá pertinho. Eu vou só conferir aqui os números de vocês, tá bom? Eu tô vendo aqui, no meu também, 2h21. Só conferir os números enquanto a Lidiane entra, tá? 7º ano A, número 1, 6, 11, 9, 20, 15, 17, 19, 18, 12, 14, 13, 3 e 4. Faltou alguém do 7º A?
Não, né? Então, sétimo B. 14, 9, 7, 11, 4, 12, 5, 2, 3, 8, 10, 6 e 13. Falta alguém do sétimo B? Que eu não tenha mencionado? Não, né? Então, gente, ó, até o próximo encontro. Tchau, um abraço.